Olá, gente, vamos dar continuidade aos estudos, agora abordando o antigo regime. E aí eu quero que vocês observem essa citação que tem na abertura do capítulo. A gente logo vê, essa majestade toda vem da peruca, dos sapatos de salto alto e do manto. É assim que os barbeiros e os sapateiros fabricam os deuses que adoramos. Fecha aspas. E aqui vocês podem observar essa caricatura. E aí cabe o questionamento. A quem será que o escritor William estava fazendo referência a essa frase, nessa citação? Acertou quem falou que era o rei. Durante o Antigo Regime, o absolutismo foi a forma política predominante. Como nós vimos no ano passado, estudamos aí uma série de teóricos absolutistas, entre eles Jacques Bossuet, que dizia que o rei ele era escolhido por Deus, ele era o representante de Deus na Terra, por isso os súditos deveriam confiar no rei, tá? Ou Jean Baudin, que falava que o rei era uma espécie de pai, por isso ele não deveria ser nem questionado, muito menos desobedecido. E aí, como no antigo regime a maioria das pessoas elas eram analfabetas, então foi traçada uma série de metodicamente pensados na construção da imagem do rei. Inclusive, essa caricatura, ela mostra isso, ó. Aqui vocês podem ver todo o aparato utilizado pelos reis, a peruca, o manto, o culote, o sapato de salto alto, tá? Aqui uma pessoa vestida de forma comum e aqui o rei, ó, vestido, certo? Já portando todos esses ornamentos, porque aí, como o rei ele era uma pessoa pública, o rei, a rainha, os monarcas, eles eram pessoas públicas, então eles deveriam se apresentar de uma maneira majestosa, justamente para que os súditos entendessem a sua grandiosidade e assim obedecessem, tá? Lembrando que o rei, ele era considerado um deus vivo, certo? Na terra, a diferença é que ele era um deus mortal, tá? Ele morria, certo? O rei, ele só estava mesmo abaixo de Deus, que estava no céu. E aí um dos símbolos do absolutismo foi o rei Luís XIV, francês. É dele a frase, o Estado sou eu. O rei Luís XIV, que é mais conhecido como Rei Sol, certo? E aí você pode estar se perguntando, por que Rei Sol? Gente, ó, quando a gente observa no universo, o Sol não está no centro? E todos os planetas giram em torno do Sol? Então, quando Luís XIV fala que ele é o Sol, e que o Estado é ele, né? O Estado sou eu, ele quer demonstrar o seguinte, que todas as decisões tomadas na França cabem a ele, que todos devem obedecê-lo, tá certo? Aqui vocês podem observar essa imagem aí retratando o rei já como se fosse o sol, porque toda a arte, a cultura em si, ela estava voltada justamente para glorificar os monarcas. Outra característica do antigo regime é a sociedade estamental, que é o que a gente vai ver agora. Para tanto, vamos destacar uma visita que foi feita ao rei Carlos IX, certo? Ele recebeu uma visita dos Tupinambás. Para quem não lembra, os Tupinambás eram aqueles nativos, certo? Que praticavam a antropofagia e que deixou aí muitos europeus assustados com o fato dos Tupinambás comerem carne humana. E aí, em visitar a França, eles foram questionados sobre o que teria causado, né? Quais teriam sido as observações que eles haviam feito daquele país em que eles estavam conhecendo. O ensaísta francês Michel de Montaigne estava presente e aí ele deixou registrada a fala dos Tupinambás, que mostra o seguinte, ó. Olha o que eles responderam. Tem uma forma de falar que divide os homens em duas partes. Gente, continua, né? Quais são essas partes a quem os Tupinambás eles estavam se referindo? Eles estavam se referindo à sociedade estamental, que de um lado tem luxo e esplendor, gozados aí pelo primeiro e pelo segundo estado, e do outro lado existe a desigualdade e a pobreza, que é o que atinge aqui, ó, o terceiro estado. Então, de um lado havia as classes privilegiadas, as classes abastadas, formada pelo clero, que era o primeiro estado, e a nobreza, que era o segundo estado, e os não privilegiados,
que é do grupo heterogêneo que formava o terceiro estado, certo? Aqui vocês podem observar outros teóricos estudiosos que endossam que fazem estudos sobre essa perspectiva do antigo regime, a ideia de que a sociedade ela era estamental, que de um lado havia o privilégio aristocrático, tá certo? E do outro lado, muita pobreza, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, como é que surgiu essa expressão antigo regime? Gente, essa expressão ela surgiu durante a Revolução Francesa, onde os revolucionários do terceiro estado, enquanto estavam reunidos na chamada Assembleia Nacional Constituinte, eles teriam criado essa expressão anti-regime justamente para mostrar que o absolutismo tinha acabado, fazia parte do antigo regime que agora seria vivido uma nova página na história francesa.